Boa noite, Cajazeiras, boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Cheque Mate. Hoje, dia 22 de julho de 2019. Que seja uma semana maravilhosa, uma semana de saúde, de paz, de alegria em todos os lares. Agradecer, obviamente, em primeiro lugar a Deus por mais um dia maravilhoso, um dia que a gente amanheceu, acordou, estamos bem, então que continue assim. Agradecer a você, nosso telespectador, que nos honra sempre com a sua audiência aqui na TV Diário do Sertão, no programa Cheque Mate. Muito obrigado por permitir que a gente entre na sua casa, no seu carro, em qualquer lugar onde você estiver, seja através do seu smartphone, seja através da sua TV. Muito obrigado pela audiência. Começo o programa, infelizmente, falando de algo triste. Parece que está se tornando uma rotina lamentável, né? Lamentável. Hoje, mais uma pessoa comete suicídio aqui na cidade de Cajazeiras. O comerciante Ernesto do Nascimento Albuquerque, de 53 anos de idade. Nessa tarde, hoje, segunda-feira, foi encontrado no interior do seu comércio, o Bar do Pirulito, muito conhecido aqui na cidade de Cajazeiras, de sua propriedade. Infelizmente, a sua esposa o encontrou sem vida, pendurado numa corda, cometeu um suicídio por enforcamento. Olha, gente, eu gostaria de começar esse programa falando para todos vocês que estão assistindo, em qualquer lugar da Paraíba, do Brasil, do mundo. Nós sabemos que uma pessoa, quando chega a cometer o suicídio, na verdade ela está acabando com a dor, uma dor que ela está sentindo e que ela procura acabar essa dor exatamente tirando sua própria vida. Mas é importante que as pessoas que estejam pensando em fazer isso, infelizmente, pensem também na dor dos que ficam. Os seus familiares, as pessoas que vão ficar com essa ausência, a pessoa que vai saber que perdeu aquela pessoa enquanto tanta gente está querendo viver, lutando em hospitais, uma pessoa tira sua própria vida. Sabemos também que setembro é o mês de prevenção ao suicídio, mas é importante, atenção, é importante que a sociedade como um todo, é importante que organizações aí comecem a agir, porque Cajazeiras está ficando uma coisa preocupante. Em menos de 30 dias, 3 pessoas. Segunda-feira passada eu falei de um suicídio também que aconteceu aqui, lá no Cristo, nas antenas. Hoje, mais uma pessoa. Então, será possível que tem que parar, tem que haver realmente ações de conscientização, de prevenção, conversas com as famílias, né? A própria família, se você está observando que alguém dentro da sua casa está agindo de maneira estranha, alguém mudou de repente, está muito calado, está recluso, é importante que você procure ajuda, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure se aproximar dessa pessoa, procure conversar. Não tem como mais, não dá para esconder que isso é um problema seríssimo aqui na cidade de Cajazeiras, na região e no Brasil. Não tem como a gente ficar de olhos fechados para o que está acontecendo. É preciso que sentem, conversem, e eu mesmo já vou me agendar aqui para fazer um novo programa sobre essa temática, o suicídio, porque realmente não tem como mais a gente ficar achando que isso é uma coisa banal. Não tem. Torna-se um problema sério o que está acontecendo aqui na cidade de Cajazeiras. Em todo o Brasil, em todo o mundo, mas uma cidade que tem 70 mil habitantes
onde a gente se encontra na rua. A gente, quando mora numa cidade dessa, a gente se sente realmente mais do que amigos, né? A gente se sente assim, às vezes até com certas pessoas, como se fosse da família. E a gente começa a sentir essa dor, né? Porque não se iluda, o que está acontecendo com aquela pessoa pode acontecer amanhã dentro da sua casa, com a sua família. Nesse momento pode ser que alguém dentro da sua casa esteja pensando nisso. Então é bom que vocês parem, reflitam, conversem e a sociedade como um todo tome realmente uma decisão de começar a pensar nisso com mais seriedade, ok? Nosso programa de hoje vai tratar sobre um tema muito atual. Nós vamos tratar um assunto que é o mais comentado nas redes sociais, tá certo? Vamos falar sobre a imparcialidade do juiz. Trouxe aqui no programa duas pessoas para fazer um debate à altura desse tema, dessa temática. Mas o importante é que você participe. Agora mesmo comece a compartilhar, compartilha o programa, avisa aí os amigos, os parentes, liga sua TV, clica aí no nosso Face, no site, começa a assistir, começa a participar, tá bom? Você pode participar, inclusive, vai aparecer agora no seu vídeo, o WhatsApp é 839-8653-1759, Facebook Diário do Sertão, Facebook do programa Checkmate, Fernando Antônio Checkmate, o link tvdiariodosertão.com.br e agradeço muito a todos que estão assistindo pela Netline HD TV, canal 3. Muito obrigado pela audiência. Bem, eu vou começar aqui com boa noite daquela pessoa que já vem mais vezes, que já é de casa, é uma pessoa que está sempre conosco, sempre que a gente precisa, ele está disponível. Hoje mesmo veio correndo, viajando para estar aqui no horário, por isso que atrasamos um pouco. Então, em primeiro lugar, o boa noite do doutor Lean Xerez. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço a oportunidade de vir ao programa, de poder debater assuntos sempre atuais, né? E não menos polêmicos, como costumamos sempre debater aqui no programa Checkmate. Infelizmente, essa notícia de mais um suicídio na cidade, eu vim até pensando nessa situação e lembrando que tinha tido praticamente um surto de suicídios, né? E não só aqui, que hoje eu não trabalho mais em Cajazeiras, eu vim de Conceição para cá, eu fui para Conceição fazer audiências na promotoria e voltei para participar do programa. E lá também vem ocorrendo suicídios, algo realmente que os familiares e as pessoas mais próximas têm que observar a necessidade de uma atenção. É necessário uma atenção por parte dos familiares acerca da mudança de comportamento das pessoas para que se possa agir antes que ocorra o suicídio ou a tentativa do suicídio. Essas pessoas, de fato, elas precisam de ajuda. É uma situação de muita angústia e de muito desespero que, às vezes, leva a pessoa a cometer ato desta natureza, né? A tirar a sua própria vida. Enfim, espero que tenhamos uma diminuição significativa de notícias desta natureza. Estava até conversando com o Braulio aqui, enquanto o Fernando abria o programa, e eu lembrei que tem um número que é nacional, é o 188, 188, né, para as pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, em suicidar-se. Ligue para o 188, né, ouçam os conselhos, ouçam essas pessoas, que elas estão preparadas, são treinadas para ouvir e orientar as pessoas que estão nessa situação.
E no mais, boa noite aos usuários, aos telespectadores da TV Diário do Sertão. Espero que vocês aproveitem, né, o tema de hoje. E como eu sempre digo, o direito não tem certo e errado, né? Existem posicionamentos e ao final as pessoas acabam ouvindo, né, os posicionamentos existentes e abraçando e acolhendo aqueles que lhe parece o mais razoável. Então, essa é a nossa função aqui. Aqui, ao final, não tem vencedor nem perdedor, não tem aquele que foi bem ou que foi mal. É apenas um modo mais rápido, mais célere de passar a realidade de determinadas situações, de determinados contextos aos telespectadores, né? E até, quem sabe, aguçar a curiosidade dessas pessoas para que elas sigam adiante, pesquisem, estudem e acabem elas próprias formando os seus entendimentos acerca da situação aqui abordada no dia de hoje. Muito bem. Então, doutor Leandro Xerez, que eu sempre agradeço demais pela presença, sempre está aqui conosco quando a gente quer debater um tema de alta relevância, né? Eu estava até ouvindo o doutor Leandro falar e sou bem sincero. É algo tão doloroso, a gente pensa nos familiares, mas eu confesso que por mais que a gente se prepare para vir para um programa desse, quando a gente chega aqui já não é a mesma coisa. A gente não está tão à vontade como estava quando chega aqui com a notícia dessa, né? Que uma pessoa da cidade, mais uma, cometeu suicídio. Doutor Jonas Braulio, o seu boa noite, as suas considerações iniciais. Boa noite, Fernando. Eu queria até, para ganhar um pouco de tempo, pedir o seu boa noite e já começar abrindo logo, né, um primeiro questionamento aqui entre vocês. O senhor dá o seu boa noite, eu gostaria que o senhor comentasse, depois o doutor Leandro também pode aproveitar a fala e falar a respeito, claro, né, um debate, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre, principalmente para o público leigo, né, sobre o juiz natural. Por favor. Certo, boa noite a todos os telespectadores, pessoal da produção. Leandro, é sempre um prazer debater com ele. Nós nos encontramos não raramente por aí, e é sempre em posições inversas, e o que é sempre muito bom, porque é com o inverso que a gente aprende. Quando você tem alguém que só pensa igual a você, um dos dois é desnecessário. Então, quando você encontra alguém com quem você costuma divergir, essa é a oportunidade de se crescer, né? Quero também me solidarizar com a família do Ernesto. Eu conheço a todos, eu nasci e me criei em Cajazeiras, eu não vou ficar aqui citando o nome dos familiares dele para não cometer nenhuma injustiça, não acabar citando alguém, mas eu conheço a todos, que Deus os conceda a virtude necessária para aceitar e seguir em frente com a vida, entendendo que nós não temos o domínio sobre tudo. Quem tem o domínio sobre tudo é Deus, e só Ele compreende o que tem além da vida. Ele domina a eternidade, quando nós voltarmos para lá é que nós vamos ser justificados. Aqui cabe a nós fazer o melhor que nós pudermos pelos nossos semelhantes. E bem, isso, fazer o bem, estar ao lado do bem, lutar pelo bem, tem tudo a ver com o nosso debate de hoje. Hoje nós estamos falando sobre uma função muito importante, que é a função do juiz. Um tema extremamente atual pelos fatos que estão se desenrolando no Brasil. E eu quero começar falando sobre o juiz natural, dizendo que o juiz natural é uma ideia. O que significa juiz natural? Ele é um conjunto de regras que evitam juízo de conveniência acerca de quem deve julgar um determinado fato. O fato, ele existe, é um fato objetivo, e existe um conjunto de regras pré-estabelecidas que determinam que esse fato seja julgado por um cargo e não por uma pessoa. No momento em que alguém comete uma infração a uma norma legal, ele vai cair nas mãos de alguém. E esse alguém é determinado de forma impessoal, de forma lógica. Existe um arcabouço lógico de normas lógicas que levam esse julgamento para alguém. Essa ideia, que pode, num primeiro momento, ser muito simples, ela é, na verdade, uma ideia muito complexa. E quando você fala em processo judicial, existem nuances, há necessidade de se compreender
as nuances que envolvem esse tema. Eu trago aqui um conceito que a gente extrai de materiais onde esse conceito está lá pronto, posto, e acha que está tudo resolvido. Existe um livro muito conhecido que é Aprenda a Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Ou Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não necessariamente nessa ordem, né? E eu sinto que a minha posição nesse debate, pelo momento que a gente está atravessando no Brasil, ela vai ser exatamente o inverso disso aí. O inverso de influenciar a pessoa e de fazer amigos. Hoje, a gente tem vivido um cenário onde as pessoas pintam o mundo de cores muito simples. Ou branco ou preto. E hoje o meu papel é justamente vir mostrar que esse branco e preto não é assim que funciona o mundo. Existem nuances, existem tons de cinza, existem... entre o bem e o mal existe o ser humano, que tem um pouco de cada um deles dentro de si. Os juízes também têm isso, os advogados também têm, os membros do Ministério Público também têm, todo mundo tem um pouco disso, e nós precisamos, eu diria que essa é a premissa fundamental desse debate, retirar as lentes da ideologia sobre os fatos. A gente precisa recuperar a capacidade de falar sobre fatos. Esquecer cores partidárias, ideologias políticas e falar sobre fatos. É possível que existam ou coexistam dentro de um mesmo contexto coisas boas e coisas ruins partindo das mesmas pessoas. A política, assim como o direito, assim como a filosofia, ela é complexa, ela é trágica. E como algo complexo e algo trágico, nunca vai existir figuras de heróis perfeitos, nem de inimigos que sejam assim tão ruins. Nós vamos ter sempre figuras de seres humanos, e é sobre seres humanos e sobre fatos que vêm deles que nós vamos desenvolver o nosso debate sobre hoje. Essas são as minhas considerações. Acrescentar alguma coisa na fala do Dr. Jonas? Com o que foi dito por Dr. Jonas Braulio, o princípio do juiz natural, de fato, ele foi criado, ele foi estabelecido para que as pessoas saibam qual será o órgão julgador, né, que irá julgar o seu caso de forma pré-estabelecida. Então, uma vez acontecido um fato, ao ser necessário que ele seja submetido a um julgamento, não será uma decisão a posteriori que irá definir, em regra, o juízo que irá decidir a questão. E sim, normas pré-determinadas que estabelecem as competências e delimitam as áreas de atuação dos órgãos julgadores que irão definir aquele que irá julgar o fato acontecido. E é para isso que existe esse princípio do juiz natural, evitando assim juízos de exceção, né? Como aconteceu, por exemplo, no julgamento da Segunda Guerra Mundial dos nazistas, onde se criou um tribunal posterior aos fatos, que foi o Tribunal de Nuremberg, onde os nazistas foram julgados. Ali foi uma exceção prática ao princípio do juiz natural. O Tribunal dos Vencedores. O Tribunal dos Vencedores, né, que foi apelidado o Tribunal de Nuremberg. Enfim, de forma sucinta e clara, eu acredito que os telespectadores entenderam para que serve o princípio do juiz natural, e tendo uma demonstração empírica, né, do mundo prático, de um momento em que ele não foi aplicado. Bom, então para que a gente faça um debate realmente à risca, né? Dr. Jonas falou, o senhor teve a réplica, né? Alguma tréplica? Não. Tudo eu acho certo? que começamos Pronto. Alinhados. Muito bem. Então agora vamos realmente... estamos vivendo um momento, tá, onde o país se encontra dividido, principalmente com o que aconteceu, né? Está acontecendo na questão do nosso ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, né? Ex-juiz, agora ministro, né?
e surgiu essa polêmica, esse comentário que dividiu opiniões. Então, principalmente e obviamente na figura do juiz, eu pergunto a vocês o seguinte, agora começando por doutor Leão, né? Doutor Leão, o que é quebra de imparcialidade, na sua opinião? Olha, isso é algo muito relativo, né? Como disse Braulio, não existe só branco e preto, existe o cinza, né? Não só, enfim. Então, a quebra de imparcialidade é algo que algumas pessoas podem enxergar como quebra de imparcialidade, outros não. E, primeiro, né, a gente vai falar aqui do caso concreto do Sérgio Moro e do Dallagnol e do pessoal da Lava Jato, ou vai falar de um caso, de uma situação hipotética, né? A gente precisa definir isso. A gente vai falar do dever ser, do mundo ideal, ou do mundo do ser, do mundo em que nós vivemos. A gente tem que definir essas situações para que a gente possa expor a opinião aqui para o debate. Se for com relação ao caso do hackeamento lá do Greenwald, né? Aí vamos analisar. Eu juro a você, eu não é demagogia nem me furtando a me posicionar, não é isso. Eu achei algo tão esdrúxulo que eu não tive sequer curiosidade de perder meu tempo com aquilo. Primeiro, eu não sei se aquilo ali é verdade. Não, o Greenwald mesmo se recusa a fornecer para a perícia. Já teve alguns comentários de que houve adulteração das conversas. Então, é difícil a gente partir da premissa para analisar aquelas situações concretas que foram repassadas pela mídia, né, acerca de imparcialidade ou não, quebra ou não de imparcialidade. O fato, por exemplo, eu moro em Cajazeiras, né, 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, e, assim, as pessoas com que eu me relaciono são juízes, promotores e advogados. E onde eu trabalhei e onde eu passei, tenho amigos em São Bento, que são advogados, que eu faço júri contra eles, brigo com eles em júri, em Catolé do Rocha, agora em Cajazeiras, quer dizer, agora em Conceição, até um pouco tempo atrás em Cajazeiras. Recebo na minha casa, janto com advogados, com juízes, com colegas promotores, e isso não os torna, ao meu sentir, pessoas parciais. E nem eu me torno parcial. A questão da imparcialidade a gente pode observar, inclusive, com relação à quantidade de decisões que são revistas pelos tribunais, né? Se de fato houve uma questão de imparcialidade, o tribunal tem toda a possibilidade do mundo, né, o tribunal revisor, por meio do recurso, de rever as decisões. E analisando o caso concreto da Lava Jato, eu devia até ter parado e ter pego os dados, os números, mas há inúmeros recursos que foram manejados pelo Ministério Público porque o juiz Sérgio Moro não atendeu aquilo que foi solicitado, ao ponto de vista que deveria, segundo o entendimento do procurador da República, prevalecer naquele caso concreto. Então, se ambas as partes manejam recursos, para mim, há um indício da imparcialidade do juiz, porque nem o Ministério Público se dá por satisfeito, nem a defesa se dá por satisfeita. Então, nessas situações, ao meu sentir, fica muito fácil de se vislumbrar, né, a imparcialidade do órgão julgador, né? Tanto que, não só nos manejos das questões incidentes do processo, quando o Tribunal Superior, o TRF-4, no caso concreto, ratifica a decisão
do juiz Sérgio Moro. Eu acho que até o STJ já ratificou, não foi? E reviu, porque assim, Sérgio Moro, salvo engano, tinha aplicado uma pena de 8 anos e 1 mês, ou 8 anos e 9 meses. Aí o TRF subiu para 12 anos e 1 mês, e o STJ voltou à pena inicialmente aplicada pelo juiz Sérgio Moro. Então, não absolveu o então presidente Lula, o então ex-presidente, né, hoje ex-presidente Lula, dando, ao meu sentir, evidências de que não houve essa quebra dessa imparcialidade. Até porque, aí eu posso falar de coisas que eu já vivi, entendeu? Alguma situação mais complexa, algum processo mais complicado, e querendo ou não, nós somos seres humanos, entendeu? Nós somos seres humanos. E quem trabalha diuturnamente ao lado do juiz é o Ministério Público. Então, gera uma aproximação maior, fato. Há uma rotatividade de advogados, né? Vários advogados com vários casos, e quem está lá sempre nos mesmos processos, são o juiz e o promotor. Eles estão lá e gera uma aproximação. Então, já aconteceu de eu pensar em fazer alguma coisa, rapaz, eu estou pensando em fazer isso. E o juiz disse, não acho que seria melhor talvez por esse outro caminho. E eu disse, pode ser, eu posso acatar ou não o entendimento do juiz, e isso não fará imparcial. Fará imparcial caso aquilo que eu tenha solicitado não tenha o efeito necessário para que se condene alguém e ele ainda assim condene essa pessoa. Aí eu vejo uma quebra de imparcialidade. Mas o fato de comentar uma forma de agir ou um processo, ou, enfim, né, isso aí acontece e vai acontecer e vai continuar acontecendo, e isso não torna ninguém parcial ou imparcial, ao meu sentir. Respeito aqueles que pensem de forma diferente, mas se fosse para ser diferente, era melhor colocar 3 robôs. Um robô com atividade de julgar, outro com atividade de advogar e outro com atividade de acusar, né? O de defender e outro de acusar. Aí sim, okay, teríamos uma imparcialidade de uma forma integrada e objetiva, né? Doutor Jonas. Olha, a meu ver, não existe nada de interpretativo na questão da imparcialidade. A parcialidade, ela é uma construção objetiva, existem as premissas que determinam o que é uma atividade jurisdicional imparcial, daquela que tem uma inclinação a favorecer uma das partes na disputa judicial. No Código de Ética da Magistratura, no Código de Ética do Ministério Público, no Código de Ética da Advocacia, existem as premissas do que significa você atuar de forma imparcial. Significa você não orientar nenhuma das partes no processo, isso eu estou observando sob o prisma do juiz. Não orientar nenhuma das partes no processo, atuar com equidistância. Você pode ter a relação pessoal que você quiser, você pode ser o melhor amigo do promotor, do advogado, de um dos procuradores no processo. Agora, você tem que ter como uma virtude necessária do juiz a isenção sobre os fatos. Enxergar os fatos com isenção. No momento em que, e talvez o doutor Leandro não tenha visto ainda a íntegra dos diálogos, mas no momento em que, por exemplo, você pega... Os diálogos são verdadeiros? Eu vou concluir essa linha de raciocínio e eu chego nesse ponto. Vamos pegar, por exemplo, o momento em que o juiz ele indica uma testemunha para o Ministério Público. Ele indica uma testemunha para o Ministério Público. Mas ele podia requisitar essa testemunha de ofício? Podia, porque não fez. Porque ele não fez. Ele criou, no momento em que ele criou uma preferência, ele pegou uma testemunha, ligou pro cara, ou mandou uma mensagem e disse, olha, escuta isso aí porque vai ser bom para a tua tese. Aí o Ministério Público retorna para ele e diz, olha, ele não vai colaborar, isso está dentro dos diálogos do Intercept, ele não vai colaborar de forma voluntária. O juiz então arremata, e o Ministério Público já adianta, então eu vou fazer uma denúncia anônima para poder forçá-lo a vir depor. Veja, ele está propondo uma fraude a uma denúncia anônima, o promotor está fazendo a denúncia anônima para ele mesmo, para ouvir uma testemunha que foi o juiz que indicou. Se dentro dessa situação concreta você não está visualizando
uma quebra de imparcialidade ou um afastamento do dever de isenção, uma aproximação de uma parte em detrimento da outra. E isso que foi revelado talvez seja a ponta de um iceberg que dentro dessa profusão de fatos que se você não sabe se é verdadeiro, né? Não, aí vamos para a reação dos envolvidos. A gente tem, de um lado, o Moro, que teve diversas oportunidades de negar, foi à Câmara Federal, foi ao Senado Federal, deu diversas declarações e emitiu diversas notas para a imprensa. E a única coisa que ele repete de forma efusiva: eu não me recordo se eu fiz ou se eu não fiz. Há a possibilidade de ser adulterado em parte ou no todo, mas ele não nega que tenha participado desses diálogos. E uma coisa eu posso lhe dizer com toda certeza e com a tranquilidade de quem foi crítico de atividades da defesa em algumas vezes, com a tranquilidade de quem está olhando isso aqui sobre o ponto de vista... Não me lembro não, mas tudo bem. Eu não vi você crítico à atividade da defesa não, mas tudo bem. Chegaremos lá. Aí no momento em que eu talvez me esquecesse de alguma coisa que eu fiz ontem, ou de uma besteira que eu disse à minha esposa no WhatsApp, perguntar que horas ela ia chegar em casa, que horas íamos jantar, mas eu com certeza nunca ia me esquecer acerca de uma conversa onde eu estava combinando se ouvir uma testemunha ou não com a outra parte de um processo judicial. Isso, se tivesse que negar, teria que ser de forma peremptória. O que tá acontecendo é se passar panos brancos ou se passar uma espécie de normalidade em diálogos que não tem nada de institucional. Já havia, muito antes da revelação desses diálogos pelo Intercept, mas muito antes, indícios de que o juiz ele estava colaborando com o Ministério Público, e isso ficava evidente em condutas concretas, em ações concretas que ele tinha, por exemplo, em audiência. Que tipo de conduta, amigo? Pronto, vamos lá, vamos começar. Peraí, antes de mais nada, é preciso esclarecer que no processo penal brasileiro não precisa de nada disso. Se o juiz quiser ouvir uma testemunha, ele manda de ofício chamar a testemunha e ouve. As pessoas podem não saber, mas é assim. Então, se aconteceu, desnecessário, e não faria diferença alguma. Porque se Sérgio Moro quisesse ouvir qualquer testemunha, ele podia ouvir como testemunha do juízo. Ponto. Entendeu? Então não é necessária essa manobra para que se ouça qualquer testemunha. Ele só precisava justificar o porquê que ele estava chamando. Uma coisa é o juiz ter a necessidade... vamos voltar para as considerações acerca do juízo natural. Nós temos dentro do sistema jurisdicional um tripé, que é uma construção histórica. A gente não dividiu as atribuições de um órgão que acusa, de outra instituição que defende e de um órgão que julga em cima de um balde d'água, não. Isso foi construído ao longo de muitos erros que a humanidade cometeu, ao longo de experiências difíceis que a humanidade passou, como foi, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, onde você foi muito feliz na citação que você fez a princípio, onde é preciso que se tenha alguém que veja de fora uma situação e que, lógico, ao fim do processo vai escolher um vencedor, mas que durante a disputa não esteja favorecendo ninguém. Então, esse cara ele precisa se comportar como tal, como alguém que é isento. Se ele vai apresentar uma testemunha para o processo, ele precisa justificar o porquê. Então, se ele não tem nenhuma justificativa que seja plausível para fazer isso aí, a única alternativa dele é apelar para uma relação que não tem nada de institucional e começar a indicar como ele quer que a prova seja produzida, indicar a prova que vai ser produzida, perder as virtudes passivas que são típicas de quem precisa estar numa posição de isenção. Esses diálogos, eles revelam isso, e ninguém nega que eles ocorreram. Existe uma tentativa... Como assim, bro? Ninguém pode aferir a realidade desses diálogos. Ninguém. E por que não nega? Então por que não nega? Por que diz que não lembra? Isso lá é justificativa para alguém que está ocupando a função que se tem hoje? Você acha, sinceramente, que em 5 anos... Você está querendo que o Estado, persecução penal, haja em 2020
com a técnica que se usava em 1950. Não dá, certo? A gente E por tem... quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tem hoje infiltração de agentes, tem flagrante retardado, ação controlada, tem toda uma atuação do Estado muito diferente do que... aí tu achas que quando se fizer infiltração de alguém em uma quadrilha, vai se comunicar ao advogado do réu, para que ele saiba que tem um agente infiltrado. Está se fazendo uma ação controlada, está se vendo toda a atuação da entrada da droga, ela tramitando, passando por dentro do país e chegando ao destino onde ela vai ser ou distribuída dentro do próprio país, ou vai ser mandada para fora, e essa ação está toda controlada. Vai se chamar o advogado dos meliantes para que eles tomem coisa. Não dá, a gente está em 2020, são outros cenários, outras situações, outros mecanismos que nós temos de combate à criminalidade. Né? Bom, e a gente está tratando aqui do maior esquema de corrupção que eu já ouvi falar da minha vida, né? Na história da humanidade, envolvendo o Estado. O Estado... É verdade. E que, inclusive, ainda se cogita que nem seja o maior, né? Que pode vir coisa ainda muito maior por aí, né? É o que a gente escuta, rumores, né? Bom, eu quero agradecer aqui a audiência. Zezinho Oliveira está assistindo conosco o programa. Tadeu Cartacho, boa noite, Fernando, parabéns pelo programa. A Levina pode vir para cá logo, né? Porque eu já aproveito, viu? Acompanha eles aí. Alcione Soares, boa noite a todos. Denilson Couto, boa noite, meu querido, adoro o teu programa, sucessos. Nailza Pereira, boa noite, Fernanda, as pessoas não lembram mais de Deus. Realmente é verdade, né? Muito bem. Bom, eu estou aqui com a Juliana da Levina Shopping, certo? A Levina, que realmente é uma loja que eu frequento e dispensa comentários, porque uma loja que você chega lá, você fica maravilhado com o atendimento, você realmente encontra produtos de primeira qualidade e o principal de tudo, o preço e as condições de compra que você encontra. Por favor, preste aqui. Juliana, fala aí para o Brasil, né? A Levina, a promoção, o que é que a loja tem de novo, o que é que ela trabalha. Fica à vontade aí, pode falar. Boa noite a todos. A Levina está todo mês cria uma novidade para o cliente. Esse mês de junho, que já estamos chegando ao fim, ela nos traz a novidade do cartão Fidelidade. O cartão Fidelidade, ele é um cartão onde o cliente vai procurar sempre lembrar que tem que voltar à Levina Shopping. Ele vai acumular o bônus, você também vai ganhar desconto extra no seu aniversário e conferir realmente que os preços são preferenciais mais baixos. A exemplo, nós temos mercadorias exclusivas, mas os relógios, temos muitas marcas que você vai encontrar também no mercado. E o que eu acho mais interessante, Fernando Antônio, é que quando o cliente vai na Levina, olha o relógio, ele diz, eu volto depois. E com 10 a 15 minutos, ele retorna. Porque ele conferiu o preço. E ele voltou. Então, é importante ter a mercadoria também que tenha no comércio para que seja visto o preço. Certeza. Só que nós também trabalhamos com marcas exclusivas. Nós temos diversas mercadorias, mas hoje nós trouxemos para demonstrar os relógios. Nós temos marcas internacionais e nacionais, como a Michael Kors, Fóssil, Bulova, Oriente, Oslo e Tecnos. Uns com vidro safira, não arranha, outros todo dourado. A qualidade, os automáticos da Oriente, também da Citizen, são carro-chefe, são para pessoas que costumam ter o zelo e o hábito de ter um bom relógio. Sem contar que hoje, relógio também é um acessório de vaidade. Você pode mudar dependendo da ocasião para onde você quer que vá. Muito bem. Então, realmente,
Você está vendo aqui, olha, maravilha os relógios, desculpa, inclusive doutor Leão e doutor Jonas, que são homens também de bom gosto, né? Veja só que maravilha aqui. O telefone da Levina é o 3531-3409, tem o 99405-6772, que é o WhatsApp, tá certo? Como a Juliana falou, especialidade em relógio com marcas exclusivas, também joias, semijoias, vestuário masculino e feminino, casual, esporte social, bolsas e acessórios e lingeries. Então, Juliana, realmente o lugar não tem outro. O lugar aqui em Cajazeiras, você homem, você mulher de bom gosto, chama-se Levina Shopping. É esse o lugar, correto? Corretíssimo. E eu quero fazer o convite para aquele que não conhece a Levina, lá na Praça João Pessoa, dá aquela passadinha. Nós oferecemos, como ele já falou, do atendimento. Nós procuramos ter um atendimento diferenciado e personalizado. Aquele cafezinho gostoso. Inclusive, eu quero convidar vocês dois que estão aqui presentes. É bom porque de vez em quando eu tomo. Quem toma do café da Levina volta. É verdade. E o café, aí nós temos um bem-estar. A gente faz questão de oferecer esse bem-estar para o cliente se sentir confortável, como se estivesse na sua casa. É uma loja completa. Isso é indiscutível. Parabéns, Juliana. Obrigada. Parabéns e um abraço à sua mãe e a todos da Levina Shopping. Obrigada e quero agradecer a parceria com o programa Checkmate. Isso, parceria agora por muito tempo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem. Então, agora voltando aqui ao nosso debate, né? Vamos a mais uma pergunta e agora eu começo com o doutor Jonas, tá certo? Doutor Jonas, inevitavelmente, o juiz traduz na sua atuação valores de natureza pessoal, religiosa, política. Isso não o torna naturalmente parcial? A imparcialidade realmente existe? Não. Aí está. É uma excelente pergunta. Sim, quando na atividade jurídica você vai traduzir seus valores pessoais. Eu costumo utilizar o seguinte exemplo. Quando você tem na família, né, alguém que foi vítima de um crime violento, você costuma ser mais... Você tem uma empatia com quem sofreu um crime violento e que, portanto, isso vai... Se você está exercendo uma função jurisdicional, se está exercendo alguma das funções que são essenciais da administração da justiça, você vai ter uma inclinação natural para este lado. Mas isso não significa que o juiz deixa de ser imparcial no momento em que ele está ali colocando em movimento os seus valores, né? Existe sim uma modulação de pessoa para pessoa da forma que ela enxerga determinado fato e como ela enquadra aquilo dentro do direito. Mas o importante é que existam, ou que ela respeite os limites do direito, a atividade de todos que compõem o sistema de justiça. Ela é delimitada por princípios, ela é delimitada por normas, tanto de natureza jurídica quanto de natureza ética. E se você não rompe essa fronteira, esse limite, você está agindo de forma objetiva, de forma científica, de forma imparcial. Sem dúvida, a imparcialidade, se você for observar do ponto de vista filosófico, ela não existe. Mas do ponto de vista científico e jurídico, ela existe sim. É só você respeitar os seus limites de atuação e as normas éticas e as normas jurídicas. Você traduzir valores pessoais em sentenças, em petições, em pareceres, em manifestações em geral, não vai tornar você alguém que a par da ciência. Você vai continuar sendo um operador do direito, que tem uma visão particular de cada situação, dependendo daquilo que você traz dentro do seu coração e da sua alma, né? Mas isso não significa, de modo nenhum, que a imparcialidade não exista. Ela existe. E ela existe no exato limite em que você respeita a ética e respeita o direito. Doutor Leão. Concordo, né? Concordo. Não traduzir valores e não trazer valores dentro de si é impossível, até porque é necessário e é preciso para que as pessoas possam
poder decidir os casos concretos. Né? Existem casos concretos que são decididos com base em valores. Isso é fato inquestionável. Né? Então, tudo certo. Tudo certo, né? Bom, aproveitar aqui para mandar um abraço e agradecer a audiência, pessoas que estão aqui cumprimentando vocês, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Edson Seguros, olha só. Boa noite, assistindo atentamente o programa de hoje, dada a relevância e atualidade do tema sobre os aspectos legais e políticos para todas as pessoas. Antecipo os parabéns aos convidados. Muito bem. Doutor Pablo do SAMU, não é isso? Assistindo o programa e mandando um abraço ao doutor Leão e também ao doutor Jonas, viu? O senhor João Bosco, tá? João Bosco, pai do doutor Jonas, né? Está assistindo o programa. Eu estou procurando aqui, mas eu vi que ele mandou um recado aqui, né? Inclusive a mãe também, a Mary Lucy. Tá aqui, doutor João Bosco Leite Rolim, né? Tá mandando um beijo para você, tá assistindo o programa, viu? Tá certo? Muito bem, então, essa pergunta aí ficou tudo certinho, né? Não houve. Mas eu gosto de polêmica, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para ele, eu posso fazer? Pode, à vontade. E quando o advogado vai despachar sozinho com o juiz sem a parte contrária? E aí? Né? E aí? Pronto, tá feita a pergunta. Porque deveria o advogado prima tanto pela imparcialidade, pela paridade de armas, enfim, que são termos que a gente usa no processo. Ao despachar com o juiz em um processo seu, deveria pelo menos comunicar a parte contrária de que estaria indo lá despachar, e a gente sabe que isso não acontece. Né? E aí? O fato do juiz ouvir só uma parte, sem a presença da outra, o torna imparcial? Porque se o tornar, então, né, os processos em que tramitam e estão decididos aí estão 100% contaminados, porque todos acontecem esses despachos unilaterais. Certo, são duas questões, uma que a gente propôs antes do comercial e essa agora. Antes do comercial, havia falado sobre a questão das diligências em andamento. Ele falou, por exemplo, que nós não estamos hoje vivendo a mesma realidade que vivíamos em 1950. Está correto. Houve um avanço na tecnologia. Hoje a gente conta com medidas que aderem ao processo, como interceptação de dados bancários e fiscais, como interceptação telefônica, como as ações controladas, como infiltrações de agentes públicos dentro de organizações criminosas. Há ainda uma polêmica gigantesca acerca do flagrante montado, se sabe se é constitucional, se não é constitucional. Há jurisprudências que são frontalmente divergentes, o Supremo ainda não definiu essa questão. Mas uma coisa é certa, todas essas questões, você tem uma diligência em andamento, assim, para ficar claro para o telespectador. Você está com um agente infiltrado dentro de uma organização criminosa, foi o exemplo que ele citou. Vai haver uma intimação da defesa para que a defesa tome conhecimento dessa? É lógico que não. É óbvio que não. Isso não significa que o juiz, pelo fato de estar reservando o sigilo acerca de uma determinação como essa, ele esteja quebrando a imparcialidade, ele está zelando pela verdade dos fatos. Né? Porque se a defesa e, consequentemente, o acusado tomar conhecimento de algo assim, vai frustrar a diligência. O que é que não pode ocorrer? É o juiz combinar uma diligência que é intimamente processual, de forma extra-autos, totalmente informal, apenas com uma parte do processo. E isso não se confunde, em hipótese nenhuma, com o fato de você despachar com o magistrado. Despachar com o magistrado é algo que realmente faz parte do dia a dia forense. Eu despacho com juiz, que inclusive com membros do Ministério Público, desembargadores, ministros, já faz algum tempo. E toda vez que você chega lá, o objetivo dele e o nosso é comum, é esclarecer os fatos e ele ouvir de você quais são os principais pontos que você tem a deduzir naqueles autos. Papel mas muito sem impessoal. A parte contrária, né? E o Ministério Público também. Sem a parte contrária, mas sempre de forma impessoal. Você está lá para falar sobre fatos. Eu vi o Cacai de bermuda no Supremo, né? Vai o Procurador-Geral ver se ele entra de bermuda no Supremo?
Já o advogado de vários réus da Lava Jato tirou foto de bermuda no STF e circulou em todas as redes sociais. Depois ele veio pedir desculpa, dizer que não foi uma afronta ao Supremo, enfim. Eu nunca vi um membro do Ministério Público entrar de bermuda e chinelo em um tribunal, né? Mas já vi advogado fazê-lo. O que é uma questão lateral, no meu modo de ver, né? Porque quando você tem a parcialidade, isso se traduz em ações concretas. E eu não havia chegado a responder, se eu puder, se houver tempo. Eu gostaria, porque nós temos umas perguntas aqui, né? Mas conclua de forma objetiva. Certo. Bem rapidamente, né? Bem rapidamente, eu não quero afrontar a estrutura do programa, mas bem rapidamente. Quando existe uma parcialidade, ela se traduz de modo concreto. Vamos imaginar o seguinte. Não tem como fugir o caso concreto atual e mais significativo é, sem dúvida, os casos da Lava Jato. No momento em que você pega, antes do vazamento dos diálogos do Intercept, existiam mais de 10 exceções de suspeição contra o juiz, partindo de diversos acusados, e muitas delas bem fundamentadas, apesar de hoje a gente ter uma jurisprudência muito dura. Eu estou com elas aqui, se for necessário eu exibir algumas coisas, né? Eu tenho elas baixadas aqui, inclusive. Quais são fundadas em quê? Vou começar pelas mais prosaicas e rotineiras e enraizadas. Quando a defesa está atuando, ela está inquirindo uma testemunha, por exemplo, certo? O advogado ele tem uma linha de raciocínio que ele precisa seguir. Quando o magistrado... Perguntas prolixas que foram... Não, prolixas não. Perguntas que eram do interesse da defesa. Peraí, só um instante, Braulio. Se a gente for partir por essa linha, a gente precisa de um programa só para isso, para as exceções, entendeu? Eu concordo. Eu acho já o seguinte, não queria... Mas eu vou concluir objetivamente. Um minuto, só uma tasquinha. Eu vou lhe dar o tempo. Agora, eu gostaria que a gente não fugisse da temática do programa, que é a imparcialidade do juiz, né? Porque, sutilmente, a gente começa a fugir do tema, né? Então, termine aí e vamos voltar para o tema, por favor. Pronto, imagina o seguinte, você está lá, o juiz ele em si ele tem ali um desejo de favorecer alguém e ele começa a indeferir perguntas que são formuladas, ele começa a fazer perguntas que são destinadas exclusivamente a cortar uma linha de raciocínio. Aí eu vou fazer só uma pergunta. Que se segue aí eu lhe faço só uma pergunta. De acordo com a linha pré-definida por alguém, por uma parte você vai concluir, é com base nisso. Essas perguntas que são indeferidas, elas são consignadas no termo de audiência? Não precisa, porque tem a gravação. Pronto. Né? Se houver algum prejuízo, o tribunal anula o processo. Com a pressão pública que existe em torno de uma causa como essa? Então ninguém pode julgar, porque pressão pública vai existir, amigo. Mas só que está todo mundo então com nem medo. o Supremo julga, nem o STJ julga, nem o TRF julga. Eu até tenho pergunta tá aqui. Eu até tenho pergunta aqui para vocês que tratam também do clamor público, né? Bom, deixa eu voltar aqui à temática do programa. Agradecer, tá certo? A professora Andréa Braga, da Faculdade de Santa Maria, está parabenizando vocês dois, tá certo? Mandando um abraço. Muito obrigado pela audiência no programa, ok? Muito bem. Eu vou deixar aqui uma pergunta aqui para o doutor Leão, e já ele responde, tá certo? Vamos lá, vou deixar essa pergunta aqui, doutor Leão, para o senhor, inclusive dentro da temática que a gente está tratando, que é a imparcialidade do juiz. Olha só, na atualidade, hoje, né, processos judiciais que tratam de crimes contra a administração pública, como a Lava Jato, têm interferido no cenário político e gerado clamor social. Toda essa exposição não interfere na atividade do juiz? Pode afetar na sua isenção? O senhor responde já, doutor Leão, viu? Essa pergunta para os nossos telespectadores. Agora eu quero falar de Rei dos Óculos, né? Porque o lugar para você comprar o seu óculos, a sua armação, é Rei dos Óculos. Gil, por favor, me dá aqui o microfone, porque eu esqueço sempre que... Pronto, Gil, aí está. Fala pra gente do Rei dos Óculos. Boa noite. Olha só, gente, ele não quer me dar o microfone para falar pouco. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos acompanham. Você esqueceu de dizer que é a melhor ótica
Porque lá, no Rei dos Óculos, você vai encontrar o melhor preço. Por isso que eu estava achando minha voz diferente, minha voz tão bonita. É bonita, lá realmente. Eu você também vai já estava encontrar chateado. o melhor preço, lá você vai encontrar o melhor atendimento, lá você vai encontrar as melhores promoções, porque todos já sabem. Todos os meses, Rei dos Óculos prepara uma promoção especial para vocês. E, por falar em promoção, o mês de julho, qual é a promoção? O exame de vista é grátis, todas as sextas-feiras, no Rei dos Óculos, em Cajazeiras, no Calçadão, Ninguém pela manhã. paga exame de vista. Grátis. Muito bem. Em São João do Rio do Peixe, qualquer armação, gente, em grau, na compra da sua lente, na compra do seu óculos completos, a armação fica por R$ 50 e não é só isso. Rei dos Óculos firmou uma parceria com 19 lojas no Calçadão, onde você comprando no Rei dos Óculos, além de você ter todas essas facilidades, você vai concorrer a 19 prêmios. Então, segue a gente lá no Instagram, @reiótica. Tem alguma dúvida, fala no nosso WhatsApp 83987221499 e dá as boas-vindas à colega da Levina Shopping, né? Que Isso. hoje estreia aqui no programa, Mais me um. fazendo companhia, né? É abrindo verdade. espaço para muitas outras empresas aqui Com certeza. a patrocinar o seu programa, porque realmente faz a diferença. A Rei dos Óculos está aqui testemunhando isso. Então, pessoal, também convido a todos a conhecer a nossa loja, a tomar café. Vou tomar lá em Levina também. Então, quem foi lá em Levina pode ir lá no Rei dos Óculos e vice-versa. Estou esperando você lá na loja, tá? Com certeza, com certeza. Então, Então, é estão isso. todos convidados, gente. Rei dos Óculos é a melhor Inclusive, ótica. Rei dos Óculos é Cajazeira, São João do Rio do Peixe. E São João do Rio do Peixe. Campina Grande É futuro, é projeto. Não, né? tem Campina Grande, mas não é o nome Rei dos Óculos, mas é do mesmo dono. Tudo bem. Então, um abraço para o dono Cristiano. Tá Parabéns, acompanhando Gil. em Campina Grande. Parabéns, viu? Os colegas hoje não estão usando óculos, como as convidadas da semana passada, mas acredito que eles usam óculos solares, né? Hoje eu não trouxe, olha só que discriminação, só mulher. Mas, assim, nós dispomos de muitos outros modelos lá Ela na disse loja. que não ia falar muito. Convido vocês a conhecer, no Calçadão, tá? Pronto. Da próxima eu Tá eu bom, cumpro. Gil. Valeu, Gil. Um abraço, um abraço. Muito bem, então voltando aqui agora, doutor Leandro Xerez, né? A pergunta eu vou repetir, tá certo? Quase esqueci, mas eu Vamos puxei lá. aqui e lembrei. Eu vou repetir a pergunta. Na atualidade, processos judiciais que tratam de crimes contra a administração pública, como a Lava Jato, têm interferido no cenário político e gerado um clamor social. Toda essa exposição não interfere na atividade do juiz? Pode afetar na sua isenção, doutor Leandro? Por favor. Olha, esse é um ônus que é inerente às nossas funções. Não sei se você lembra, Fernando, eu acho que tu estavas em João Pessoa no tempo em que houve aquele acidente que a defensora-geral faleceu. Né? Estava lá, verdade. Fátima, esqueci o nome dela, é Fátima, o sobrenome eu esqueci. Naquele acidente, a pessoa que ela estava indo para a missa, 7 horas da manhã, um domingo, 6 e pouco da manhã, 7 da manhã, e ela estava indo à missa e vinha descendo aí para as pessoas, um cidadão embriagado em seu carro e deu no meio do carro dela. E ele foi autuado, foi preso em flagrante e uma repercussão gigantesca, né? E eu posso falar porque eu conheço o promotor que atuou e que denunciou aquele caso concreto, e a pressão era gigante para que ele se manifestasse no sentido de requerer a prisão preventiva do autuado. E ele fez a denúncia e entendeu que não se faziam presentes os requisitos da prisão preventiva, se manifestou nos autos pela liberdade, para que fosse colocado em liberdade. Tudo bem que, posteriormente, o elemento reincidiu, praticou fato semelhante, e aí, né, ele ficou preso, até porque já tinha motivos de sobra para que ele ficasse preso. Então, Fernando, nós que decidimos abraçar e assumir o exercício dessas funções,
temos que estar preparados para esses momentos de grande repercussão. É óbvio que 99% das situações são fatos que não chamam a atenção da sociedade, que não têm grande repercussão, mas você tem que ter a maturidade, tem que estar preparado para que quando fatos dessa natureza cheguem às suas mãos, você tenha a maturidade para se manifestar de forma que a sua consciência determina, e não pelo que a sociedade espera que você faça, né? E sim a sua consciência. A sua consciência tem que ditar a forma como você vai agir no caso concreto. Doutor Jonas? O clamor social e a pressão social, elas sempre vão interferir dentro da atividade jurisdicional, isso é um fato. Se você tem alguém que está investido de uma função que ele é abnegado e ele abraça a causa da justiça, aliás, a justiça não como um valor subjetivo, mas como um valor objetivo, ele não vai ceder a essas pressões e ele vai precisar funcionar como uma voz contra-majoritária, que muitas vezes precisa ir de encontro, como foi esse caso muito feliz que Leandro citou, né, de alguém que está sofrendo uma pressão e que poderia ceder a ela facilmente, bastava deduzir um pedido para que se aplicasse algo além da lei, e não o fez, mas eu sou seguro em dizer, atuo também diuturnamente em casos e casos, alguns deles com ampla repercussão, e quando há repercussão pública, fica muito mais difícil você diferenciar o que é justiça do que é um justiçamento, do que é uma tentativa de se eximir de uma responsabilidade que você tem para aplicar a vontade da torcida, para você jogar para a torcida, né? E com um detalhe importante. Quando o clamor social ele importa na possibilidade do julgador, ou do órgão acusador, ou do advogado, daquele que deveria agir de forma a aplicar o direito, mas se ele modular aquilo ali, se ele se afastar dos seus deveres éticos para ganhar alguma vantagem, no momento em que ele pode e ele vislumbra isso, ele faz uma leitura da sua atuação e ele vê, aqui eu tenho na minha mão um pote de ouro e eu vou fazer o possível para me apropriar dele, vira um xadrez 5D. O que é o xadrez 5D? Aquele jogo extremamente complexo onde você faz uma jogada que repercute em diversos cenários diferentes. Então você começa a pensar, bom, eu tenho aqui um clamor social, onde num primeiro momento a gente só pensa no aspecto subjetivo, se a pessoa vai ficar com medo de enfrentar, e outro aspecto muito mais sensível, muito mais sutil, que é quando você está dentro desse xadrez 5D e você vê a possibilidade de, dentro da tua atuação, você obter alguma vantagem. O juiz ele vai, eu condenando ou absolvendo alguém, quais são os benefícios que eu teria para mim pessoalmente, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo começou, desde os primórdios da humanidade, quando surgiram lá no período mesolítico, onde foram descobertas as primeiras pinturas rupestres em cavernas, já existia a alusão à figura de um líder, né? E, segundo os historiadores, esse líder ele sempre caía quando ele tentava converter as suas funções de liderança em atributos de dominação. A função de liderança, como é a função de quem exerce uma função de Estado, ela está ali dentro do seu pano de fundo um contexto de diversas responsabilidades para com a comunidade, mas também de diversos privilégios. E desde que o mundo é mundo, os líderes procuram eles acabam por procurar mais privilégios do que responsabilidades. E é nesse momento onde há o colapso de uma estrutura social e o nascimento de uma nova estrutura social. Sem dúvida, nós estamos passando por esse momento aqui no Brasil, de um colapso de uma estrutura que não resistiu à facilidade do acesso à informação, a uma nova consciência de cidadania, a uma juventude que tem capacidade de se organizar para partir para as ruas. E dentro desse contexto, a gente está vivenciando a possibilidade de se, a partir atendendo a talvez clamores majoritários, você está ganhando vantagens que não seriam condizentes com aquilo que você teria a obrigação de zelar
e eu não estou me dirigindo apenas ao juiz Moro, existem várias outras figuras que estão se valendo desse tipo de conduta para ganhar algum tipo de vantagem dentro do cenário jurídico brasileiro, dentro do Supremo, né? Eu não quero me estender muito, acho que a gente vai ter a oportunidade de continuar com essa pauta nas próximas perguntas, mas eu acredito que o clamor social, a forma com que a sociedade enxerga a tua atuação, ela tem uma interferência gigantesca em qualquer aspecto que você possa imaginar, seja para fazer que você tema fazer o que é certo, seja para que você se desvie do que é certo para ganhar alguma coisa em troca. Doutor Leão? Se a pessoa for fraca, realmente, o clamor social pode interferir na sua forma de atuação, mas quem tem convicção e cabedal de conhecimento para fundamentar o seu posicionamento, o clamor social é apenas algo que vai acontecer, mas que não vai interferir na sua forma de atuação. Muito bem. Pronto, eu posso falar de um caso que, inclusive, um júri que eu fui fazer em São José de Piranhas. A vítima era parente de um policial militar, o caso aconteceu dentro da granja dele, teve uma grande repercussão lá em São José de Piranhas. Meu assistente de acusação era Dr. Paulo Sabino, e daqui para lá eu fui conversando com ele, ó, vamos fazer assim, 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 eu vou entrar, eu só saio de lá com 25 anos de cadeia para esse camarada. Fui instruir no plenário. Quando eu comecei a instrução em plenário, que eu comecei a ouvir as testemunhas de acusação, a história começou a fazer água. O barco começou a fazer água. E eu tentava manter a coerência do negócio. Aí montei um croquisinho do local e coloquei as pessoas, carros, para que eles pudessem me dizer como é que... Enfim, quando terminou, vou pedir absolvição. Não é nada do que... Com clamor social, com a família da vítima me olhando ali, pedir absolvição. Quer ficar com raiva, fique. Eu não posso fazer nada, eu só não vou trair a minha consciência por conta de clamor social. Muito bem. Mas aproveitando agora essa entrada, né, que o doutor Jonas sutilmente fez aí com relação ao STF, eu tenho uma pergunta aqui que segue por essa linha. E eu quero fazer exatamente para o senhor, doutor Jonas, viu? Veja só. Muitas dessas ações judiciais tramitam em tribunais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais superiores, cujos integrantes são indicados pelo Poder Executivo. Até que ponto isso tem interferência no julgamento? Isso não torna confusa a fronteira entre direito e política? E aí? Esse princípio ele faz parte da ideia do Friendship and Balance, ou sistema de freios e contrapesos. É um princípio que a gente traz do direito norte-americano, que ele diz o seguinte: os poderes eles precisa haver uma segurança de que todo o Estado ele esteja alinhado, ele esteja a proporcionar uma pluralidade democrática, de modo que os cargos que são nos tribunais eles são vitalícios, mas eles vão sendo indicados no influxo do tempo por diversos gestores que certamente terão linhas de pensamento diferentes, tornando aquela corte plural. Isso é o mundo do ideal, né? Isso é o mundo ideal. No mundo real, numa democracia como a nossa, cheia de problemas, né? E que problemas? Cheia de... Nós somos um país de origem colonial, onde, desde que o Brasil foi descoberto, havia uma grande vantagem em você ser desonesto. Quanto mais desonesto você fosse, mais privilégios e benefícios você teria. Na verdade, para você sobreviver, você teria que ter um quê de crueldade e de desonestidade dentro da nossa construção histórica. A gente está começando a desconstruir isso agora. A pregar valores que sejam absolutos dentro das escolas
Isso é talvez um tema para outro programa para você fazer, seria extraordinário se você conseguisse trazer. Mas, na medida em que o tempo for passando, essa fronteira, que hoje está muito bagunçada entre direito e política, ela vai acabar se firmando como algo que seja bom para a democracia. Mas, de fato, hoje o Brasil está preparado para viver a era de indicações políticas para o judiciário? É complicado você afirmar isso. A Constituição ela diz que são 3 poderes os da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E essa ordem ela é tão lógica quanto cronológica. Veja, essa ordem ela é tão lógica quanto cronológica. E por que eu digo isso? Porque do Executivo partem as decisões mais cotidianas, onde ele é quem define os rumos das políticas públicas, é quem define como é que o país vai ser direcionado. Do Legislativo partem as premissas de onde essas decisões do Executivo elas são tomadas, e o Judiciário sempre vai dar a última palavra. Então, veja, são os políticos que indicam as pessoas que vão dar a última palavra sobre a constitucionalidade, sobre a legalidade dos atos que eles estão praticando. E há uma confusão muito constante, e a gente está vendo isso toda vez que você liga a televisão e você bota nos noticiários, onde existe uma divisão dos juristas que compõem a Suprema Corte, que compõem o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, onde há divisões claras entre correntes que se filiam a determinada ideologia, a determinado interesse político, e outras que se filiam a outra ideologia e outro... no Supremo está muito claro, nos Tribunais de Justiça está muito claro. Então, se você me perguntar, isso torna confusa a fronteira entre política e direito? Eu vou lhe responder que depende. No momento presente, sim. Mas há que se ponderar que esse é um sistema que existe nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, existe nos países de cultura constitucional do Ocidente do planeta. Então, bem, é um valor que tem sua validade, do ponto de vista científico, ao tempo em que ele gera, para democracias que não estão consolidadas, ou democracias que não têm virtude, na melhor expressão aristotélica, um precedente perigoso. Sim? Assim, Doutor Leandro? Isso é algo até complicado de se discutir, porque sempre foi assim, né? Não teve outra forma de indicação para as cortes. Eu desconheço para os tribunais superiores que não essas que nós aplicamos, né? Desde 88, pelo menos de 88 para cá é assim. E nunca se questionou, né? Nunca se questionou essas formas, essa forma de indicação nunca foi questionada, até que chegamos a esse momento onde estamos vendo pessoas que nós jamais imaginávamos que poderiam estar onde estão, presos, né? E aí a gente fala de Brasil, fala de Paraíba, né? Hoje a gente tem a Operação Calvário, onde o empresário pelo menos mais conhecido do nosso estado, está preso há alguns meses, né? Uma pessoa que a gente já vai, aí é óbvio, a gente sabe que é Roberto Santiago. E já falou que delação está fora de cogitação. Pois é, né? E aí você vê, né? Já foi para o STJ, para o STF, já foi para todo lugar tentando a liberdade e está lá, está preso, né? Temos um ex-presidente da República preso, né? Outro passou alguns dias preso, né? Que foi o Temer. E quantos deputados federais, senadores, enfim, né? E agora resolveu-se questionar a forma de indicação e se a política influencia ou não influencia. Mas, enfim, eu acredito que... Pode até me ajudar, Braulio, mas eu acho que desses 11 ministros do Supremo, acho que 8 foram indicados pelo governo do PT. Acho que só não o Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Os 3.
Os outros todos foram indicados pelo PT. Do STJ são 33, né? Salvo engano, são 33, 28 foram indicados pelo PT. Enfim, o que também demonstra, fica claro para mim, que o fato de ter sido indicado por A ou B não tornam esses julgadores parciais. E até porque hoje, por mais espécie, por mais espanto que cause, um dos maiores defensores das teses do Partido dos Trabalhadores no Supremo é Gilmar Mendes, né? Ele, que durante algum tempo parecia ser o maior algoz do Partido dos Trabalhadores naquela corte, hoje, de uma forma inexplicável, mudou o seu entendimento e encampa os posicionamentos da defesa manejada pelo Partido do Trabalhador na Suprema Corte. Né? Então, Verdade. Doutor Jonas? Olha, é uma questão de se lembrar aquilo que nós começamos dizendo. Eu acho que nós estamos fazendo um caminho diferente nesse debate. Nós começamos quase que pelas conclusões a que nós fatalmente iremos chegar. Se trata de uma questão de cenário, de momento. Você pegar uma mudança que Gilmar apresentou ao longo dos seus posicionamentos, ao longo do tempo, o sismógrafo disso aí é aquele julgamento da chapa Dilma Temer, que não faz tanto tempo assim, é um julgamento que eu considero ainda bem recente, onde a ação poderia ter morrido em um determinado momento, e foi através de um despacho de Gilmar, que ele acolheu um pedido de produção de prova ou de recebimento de prova emprestada de diversos processos da Lava Jato, foi ele quem admitiu essa prova emprestada no âmbito eleitoral. Ele era, naquele momento, o relator do processo, ele tinha poder para isso. Talvez, se caísse na mão de outro relator, ele ia considerar impertinente ou não iria ter coerência com os fatos que estavam sendo discutidos, mas ele não. Ele admitiu, e quando do julgamento, ele contrariou uma decisão que ele mesmo proferiu para afirmar que toda aquela prova era desarticulada com a linha de fatos que tratavam o processo, de forma absolutamente inesperada. Ele deu uma injeção letal num processo que ele mesmo foi quem permitiu o desenvolvimento. Uma falta de coerência lógica das suas decisões, que levou a um julgamento que o Brasil todo parou para assistir, perplexo, vendo uma atuação brilhante de um conterrâneo nosso, de um paraibano, a meu ver, muito discreto, que cultiva em si as virtudes, essas virtudes que nós estamos exaltando aqui, do juiz ideal, né? A virtude de um cara que fala nos autos, que não gosta dos holofotes, que é o Herman Benjamin, que conduziu aquele julgamento ali, para mim, pronto. Ele é primoroso, ele é emblemático. Ele divide alguém que cultivou as virtudes do juiz, que só falou nos autos, que quando terminou não ficou procurando os holofotes, que não ficou dando declaração para a imprensa, que não ficou vazando conversas de bastidores, e outro que agiu de forma incoerente, que deu a entender o tempo inteiro que estava buscando ali, talvez, favorecer alguém, e esse alguém, a depender do momento, ele modulou. Então, olha, okay. Pronto. O juiz, ele é exatamente o cara que consegue abstrair os fatos e o clamor social, como o Herman Benjamin fez naquele julgamento, para deixar uma imagem concreta. Muito bem. Uma pergunta para o doutor Leão. Antes da pergunta, Juliana Carvalho, um grande abraço. Encantada mais uma vez com a riqueza do programa. Meu irmão me inspira, faz ser melhor. Doutor Leão, minha admiração e respeito sempre. Um grande beijo meu e da pequena Amélie, não é isso? Nasceu, né? Parabéns, viu, Juliana? Parabéns. Muito bem. Bom, deixa eu fazer a pergunta aqui a doutor Leão e depois eu vou falar de mais alguns patrocinadores aqui do programa. Doutor Leão, essa pergunta logo depois o senhor vai responder. Já foi dita aqui alguma coisa a respeito, mas para a gente minuciar mais um pouco, né?
O ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro tem defendido que os diálogos publicados pelo portal The Intercept Brasil não revelam anormalidades institucionais. Vocês, os dois, né, concordam com essa afirmação do ex-juiz e hoje ministro da Justiça? Já já o senhor responde, doutor Leandro. Quero falar agora de comida, né? E o lugar para comer bem aqui em Cajazeiras é o restaurante Panela de Barro. Olha só, essa variedade de comida, acompanhamento nutricional, um local realmente onde você vai ser muito bem atendido, vai se sentir em casa. Lá você vai encontrar o Moá e a Lúcia, né? Que estão sempre prontos a atender você com todo carinho, com todo respeito. Panela de Barro, lugar para você almoçar, olha aí a reserva. Restaurante Panela de Barro, C de casa, Z de zorro, né? Você faz a reserva tanto para almoço, como também para eventos à noite, se você quiser fazer, eles fazem exatamente essa reserva, ok? Agora eu quero falar de Netline HD TV, olha aí. É o local realmente para você ter a sua televisão com opções para você assistir, né? Sair dessa prisão que é a televisão convencional. Vejam bem, foram feita uma pesquisa, tá certo? Em 3 quesitos, aí está, melhor velocidade de internet, a maior satisfação, melhor provedor. A Netline ganhou nos 3 quesitos, né? Então, realmente, você tem que vir para o provedor que comprovadamente é o melhor da cidade de Cajazeiras, não tem outro, é Netline, certo? Aproveitando o embalo, falei de comida, vamos falar também de Casa das Massas, né? Casas das Massas do meu amigo chefe Romero, é delivery, olha aí, 99180-1443, pizzas, camarão flambado, lá você tem realmente uma opção bacana para você, junto com a sua família, comer bem, num local também familiar, um ambiente agradável. É Casa das Massas, não tem outro. A pizza, doutor Leandro está dizendo aqui, olha, essa pizza é boa. Eu faço o pedido, eles mandam rápido e a pizza realmente é muito gostosa. Então, não tem o que pensar, tá certo? Doutor Leandro, então, precisa repetir a pergunta? Não. Pronto, então, por favor. Eu já até me manifestei, né, acerca dessa pergunta. Eu entendo, com as devidas vênias e respeito à opinião contrária, de que não há nada de anormal, nada que torne o juiz imparcial, né? E, mais uma vez, eu afirmo que nem sequer podemos saber se aquilo ali é verdade, né? O quanto é verdade daquilo que foi transcrito e colocado nas mídias e nas mídias sociais, até porque o próprio Greenwald, lá, o dono do Intercept, ele se nega a entregar o material que ele expôs. É até estranho, né? Questionaram por que Moro não entregava o telefone dele. O telefone dele ele entregou desde que houve uma tentativa de hackeamento. Está lá na Polícia Federal. Agora, o Greenwald, ele se recusa a entregar todo o material que ele coletou. E, de fato, eu não acompanhei de perto essa... Tem um Leandro nessa história, uma pessoa que se chama Leandro, que disse que ele confirmou que houve alteração dos textos e ele trabalha com esse Greenwald, alguma coisa assim. E eu vi, en passant, de forma... Eu, de fato, não me debrucei sobre a situação, mas, enfim, não vejo nada de anormal. Eu já disse que, em determinadas situações, é comum isso acontecer. Em primeiro grau, essa aproximação entre juízes e promotores acontece, e nos tribunais superiores, essa aproximação é muito maior entre a advocacia e os ministros, enfim. E isso é a realidade em que nós vivemos, né? Isso é um fato. Não tem... negar isso é negar o óbvio, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Doutor Jonas. Olha, veja bem,
Existe um ditado que diz que pessoas passam, instituições ficam, permanecem. Você tentar normalizar o que já estava óbvio pelas atitudes e que agora ficou ainda mais claro a partir desses diálogos, que embora a natureza ilícita deles seja inegável, é verdade, mas que não estão sendo negados por nenhum dos interlocutores. O que eles dizem é que não pode confirmar a autenticidade, que pode ter sido alterado em parte ou no todo, mas eles não negam que tiveram esse diálogo e tentam passar panos quentes em cima disso, como dando uma ideia de normalidade quando essa normalidade ela não existe. Amizade entre os representantes das funções essenciais da justiça, é claro que há. Nós começamos aqui dizendo que eu sou amigo dele, eu sou amigo de Leão. Inclusive, eu despacho dentro do gabinete dele. Agora, quando a gente vai falar a respeito de processo, eu falo a respeito de fatos. Eu não vou mandar para ele... Na relação entre advogado, na relação entre partes, é óbvio que isso não vai existir, né? Mas no momento em que eu chego dentro do gabinete de um magistrado, eu não vou chegar para ele e vou dizer, olha, doutor, eu vou me manifestar amanhã nos autos, então eu vou te dar aqui minha manifestação minutada, aí na hora que, para o senhor já ir elaborando sua decisão, né? É lógico que esse nível de colaboração, se ele existir, está absolutamente equivocado. Nós precisamos manter... A justiça ela tem essas nuances, ela é algo muito sensível e precisa assegurar a independência e a equidistância de quem tem o dever de julgar, de quem tem o dever de deduzir uma pretensão nos autos. Se tentam dizer que isso é normal, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. É você atirar num espantalho, é você deduzir um argumento que não existe. Né? É mentira que nos tribunais superiores os grandes escritórios de advocacia têm um acesso muito mais fácil, muito mais célere do que advogados que não têm tanta influência, ou mesmo que o próprio Ministério Público? Isso é mentira? Bom, você está me colocando numa situação que eu gostaria que você me citasse fatos. Eu estou lhe dando fatos. Nesse caso, eu estou lhe dando fatos. Eu estou lhe dando a intervenção do juiz na produção da prova. O senhor quer que eu apresente gravações dos... Pô. No mínimo. Se é o que nós estamos colocando aqui. Tá bom, Braulio. Tá bom. Mas é o que está... Tá bom, o escritório de advocacia grande não tem acesso, não. Nem patrocina eventos, nem restaurantes, nem almoços, nem jantares, nem encontros. Não precisa ser nos tribunais superiores, não. Se você não acompanhou os noticiários, existe uma empresa chamada LIDE. Essa empresa ela é vinculada à empresa à família do senhor João Dória. O senhor deve ter ouvido falar dessa empresa. É um cerimonial onde ela laureou, onde ela apresentou homenagens e convidou para apresentar palestras o Sérgio Fernando Moro, dias antes dele proferir as sentenças condenando o ex-presidente Lula. Por exemplo... Ministros do Supremo dão palestras, doutor Braulio? Dão palestras. E os do STJ dão palestras, doutor Braulio? Eu quero saber qual deles tinha nas mãos o poder de definir os rumos de um país. Por favor, o que eu quero dizer Braulio, é que não estou advogando aqui em prol de ninguém. Eu só quero repetir o que eu comecei dizendo. A OAB patrocinou um evento que as instituições estava lá agora ficam, há 2 semanas. As pessoas passam. A figura de um juiz ela é um cargo, ela não é uma pessoa. Ele é um cara bom, um cara honesto, um cara que tem valores. Esses valores eles têm que ser traduzidos, às vezes até mesmo com uma voz contra-majoritária. Ele tem que ser alguém que zele pelo cargo. E, nesse caso, a aproximação pública, exposição na imprensa, isso tratando do caso concreto que tem pautado a nossa discussão. Eu não vou fugir dela. Esse cara não zelou pelo cargo, não zelou pelas virtudes fundamentais. Né? Na sua opinião. Eu estou citando fatos. Na sua opinião. Não estou citando fatos. Na minha opinião, ele zelou. Mas então qual é o fato? Na sua opinião, ele não zelou. Na minha, ele zelou. E qual é o fato que embasa a sua? Eu estou citando os meus fatos. Eu estou citando... A forma como ele se portou no processo. Porque para você, ele não zelou. Para mim, a forma como ele se portou no processo, ele zelou. Eu estou citando Eu não sou obrigado a pensar como você. Eu não sou obrigado a pensar como você. Nem eu como você. Pois é. Mas eu estou citando dentro e fora dos autos. Dentro dos autos,
Dentro dos autos, Da intervenções... palestra, amigo? Da palestra qualquer um dá. Intervenções nas incursões da defesa, intervenções absolutamente voltadas a quebrar uma linha de raciocínio. Então, o senhor acha que o juiz é obrigado a aceitar todo e qualquer tipo de perguntas ao bel prazer da defesa, porque se intervir, ele está sendo parcial? Paciência, né? Não é assim. Existem Sinto perguntas que muito. são impertinentes Eu vejo e outras que não vários, são. diuturnamente, juízes interferem perguntas tanto da defesa quanto da acusação, e nem por Verdade. isso eles se tornam Desde imparciais. que elas sejam impertinentes. Pois é, no sentido do magistrado, ela era impertinente, ele não é obrigado a pensar como você, amigo. Ora, Nós estamos aqui discutindo falsidade ideológica. Falsidade ideológica significa você adulterar ou você omitir informações essenciais dentro de um documento. Você vai e formula uma pergunta, a exemplo, nós temos 8 itens de um documento. Qual desses itens está falsificado? E o juiz faz uma interferência. Doutor, essa pergunta é impertinente. Tenha santa paciência. Como é que essa pergunta vai ser considerada impertinente? Como é que você está dentro do você cerne é da o questão? juiz. Quem vai julgar é o juiz. O TRF4 reanalisou... Vai julgar a cadeia jurisdicional toda. Pois é. O TRF4 não entendeu que houve cerceamento de defesa, assim como o STJ também entendeu que não houve cerceamento de defesa. Senão eles teriam anulado o processo. Não anulou o processo. Voltava lá para o primeiro grau, anulava o processo. O réu estava solto, porque o processo era nulo, e ia ter um novo julgamento. Não teve. Você sabe tão bem Sinto quanto eu muito. que se ganha e se perde processo em primeira instância. É a audiência de instrução e julgamento que diferencia quem vai ganhar tivesse havido e quem vai cerceamento perder. de defesa, teria sido anulado o processo. Cerceamento de defesa é um conceito tão abstrato. Agora, esse é. Agora tá bom. Bom, é o seguinte. Esse é um conceito abstrato. Bom, é o seguinte. O cerceamento de defesa significa você evitar que alguém produza uma prova que seria essencial para a defesa. Aí você vai submeter ao crivo de alguém que nem estava dentro da sala de audiência o prejuízo que isso ocasionou. Como é o senhor bem conceito disse, abstrato. está tudo gravado hoje. Bom. Né? Não é nem reduzido a termo. Essa é a linha do programa Checkmate, tá? É isso mesmo. É um debate acalorado, tá certo? E a gente consegue realmente fazer com que o telespectador fique satisfeito, né? Em assistir realmente um programa que passa uma aula. Isso aqui, sinceramente, eu acredito que muitos estudantes aí de direito estão ligados aí no programa, porque estão tendo a oportunidade de assistir uma verdadeira aula através do Dr. Leandro Xerez e do Dr. Jonas Braulio. Como eu digo sempre, é um programa tão bom que o tempo passa muito rápido. A gente vai ter que marcar outros encontros. Isso é indiscutível, né? Eu não posso deixar de falar, obviamente, em Belíssima, viu? Que é a loja onde você, mulher, vai chegar lá, vai se sentir bela, vai se sentir bonita, vai encontrar o seu vestido, tá certo? Belíssima é a antiga Florarte, está com 2 anos aqui na cidade de Cajazeiras, e lá você vai ser muito bem atendido, tanto pela proprietária Adelmira Braga, como pela Célia, com aquele sorriso, vai receber você. O telefone está aí, né? Acabou de passar, o endereço é Rua Padre José Tomás, tá certo? E 99676-8046. Belíssimo é o lugar para você realmente pegar e alugar a sua roupa e ir para qualquer evento satisfeita, tá bom? Bom, gente, olha, parabenizar vocês, viu? O público está aqui direto na rede social, parabenizando o programa, pelo debate, pela linha, né? Teríamos assunto aqui para conversar mais 2 horas, com certeza, não resta dúvida. Mas agora, doutor Leandro Xerez, que não é a primeira vez e não vai ser a última, se Deus quiser, voltará muitas outras vezes, o seu boa noite, as suas considerações finais, por favor. Seguinte, Fernando, meu passe está valorizado, agora só vem eu pago, viu? Não vem mais de graça, não. Eu acho que eu não posso pagar, não, esse passe. Enfim, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É sempre bom poder discutir temas polêmicos, temas atuais, temas que interessam à sociedade como um todo, né? Com uma pessoa tão bem preparada quanto o Dr. Jonas Braulio, né? Acredito que o programa foi enriquecedor, né? Trouxe, esclareceu muitos pontos, também deve ter deixado cinza outros tantos, e aí esses que ficaram cinza, eu aconselho as pessoas a buscarem o conhecimento, né? Buscarem livros,
assistir documentários, enfim, né? Hoje a gente tem uma gama de possibilidades de acesso à informação, né? Então, agradecer a você, Fernando, Eu que agradeço. por mediar de uma forma tão elegante, né, o programa e conduzir de forma tão amistosa, até mesmo quando os ânimos se acirram um pouco, né, o que é natural, mas entre mim e Jonas, fique tranquilo que, apesar de se acirrar, o respeito vai sempre prevalecer. Certeza. Embora possamos ter até crenças totalmente antagônicas, como em determinadas situações, mas às vezes convergimos, como vimos em algumas das perguntas que foram respondidas hoje aqui no programa. Então, boa noite a todos, agradecer a Deus essa oportunidade e a você pelo convite. Até a próxima. Se Deus Doutor quiser. Jonas Braulio. Eu quero fazer minha todas essas palavras e para não ficar apenas nos elogios, eu quero citar aqui um fato. Eu gosto muito de citar fatos. Eu trabalhei com ele. Trabalhei na assessoria dele quando era estudante, aprendi muito. E hoje eu tenho talvez o orgulho de divergir em muita coisa, em termos de linhas de pensamento, demonstrando o quanto o conhecimento ele é dinâmico. Com quem a gente aprende, a gente acaba encontrando aquele conhecimento, aquela semente acaba germinando em cores, em tons de cinza totalmente diferentes. Agradecer ao convite e recomendar a todos: desconfiem. Quando o assunto é poder, desconfiem. O poder é a capacidade ou a habilidade de impor vontades. Muitas vezes, a capacidade induz força, a habilidade induz inteligência, estratégia. Muitas vezes, a força, a inteligência, a estratégia, elas acabam se confundindo e isso precisa ser muito bem cuidado quando se trata de justiça. A justiça ela precisa ter sempre o seu papel técnico, científico. O direito é uma ciência. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã e ela disse: olha, às vezes eu acho que o direito não é uma ciência, o direito é um conjunto de vontades onde quem grita mais alto acaba ganhando. Eu digo, bom, talvez precise ter um pouco mais de reflexão a respeito disso. O direito é uma ciência, nós precisamos assegurar isso e defender que a instituição do direito, a instituição do judiciário, ela permaneça enquanto pessoas irão passar. Não devemos cultuar a imagem de ninguém, devemos cultuar a imagem de um arcabouço lógico que precisa ser aplicado independente de quem esteja envolvido no processo. Eu peço que todo mundo desconfie de pessoas, desconfie de notícias, busquem sempre se aprofundar e ter uma visão que não seja idêntica à de ninguém, busquem uma visão pessoal. Agradecer ao pessoal da produção, a todos aqueles que ajudaram e colaboraram com o debate de hoje. Debati muito com meu pai e com meu tio Carlinhos, se eles estiverem assistindo, quero agradecer a ambos. Está vendo aí como foi importante? A gente quase que foi para a via de fato. Diferente daqui. Né? A gente aqui foi muito respeitoso, lá foi mais acirrado. Ok. Bom, então, agradecer aqui o pessoal da produção, agradecer a Matheus, agradecer a Jonathan, agradecer a Henrique, que é o pessoal que fica por trás das câmeras, agradecer a você, nosso telespectador, muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, no mesmo horário. Valeu, Brasil! Tchau!